Olá, alunos do quarto ano, sou a professora Giovana Rocha e agora nós vamos ter aula de produção textual, certo? Nós estamos estudando, esse mês, o nosso livro, E Se Fosse Você. Só que nós chegamos a um momento em que nós vamos fazer revisão e eu juntei dois assuntos para essa nossa aula. Nós vamos rever as HQs, que são as histórias em quadrinhos. Eu trouxe um slide que a gente até já viu alguma parte dele, certo? Junto com o nosso livro, nós vamos juntar os dois assuntos e vamos fazer essa revisão. Tá certo? Quero mostrar aqui para vocês, o início do nosso slide, certo? Que a tia Giovana já trouxe, fez algumas adaptações, porque esse momento de revisão, certo? Revisando HQs, criando e reescrevendo a história do seu livro paradidático. E se fosse com você, certo? Então, aqui nós temos a imagem do livro, E se fosse com você. Então, pelo que vocês observaram até agora, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, certo? Na nossa aula. Vamos lá. Benefícios de se trabalhar com HQ. Escrever, pesquisar e criar. Então, quando nós trabalhamos com HQ, nós tanto treinamos a escrita, como fazemos pesquisa, como criamos, certo? Em qualquer área de conhecimento. Seja ela em qualquer tipo de HQ que você for fazer. Sempre vai ser necessário escrever, pesquisar e criar. Daí foi a ideia que eu tive de trazer a HQ para dentro, do estudo do nosso paradidático. Vamos lá rever aqui um pouquinho, certo? Sobre as histórias em quadrinhos. Hoje, as histórias em quadrinhos, elas são valorizadas como um gênero literal, que conjuga imagem e palavra. O que significa isso? Em uma HQ, há necessidade que tenham imagens e que tenham palavras. Em determinados momentos, a imagem vai passar o que você quer transmitir naquele quadrinho. Em outras, a palavra. E em algumas outras, imagens junto com palavras, certo? Também símbolos e signos. A linguagem se insere nos campos de cultura e da arte. Vamos ver aqui. O primeiro passo para o professor usar os quadrinhos em sala de aula é não ter medo de começar a se familiarizar com a linguagem. Então, isso aqui serve para vocês, certo? Os quadrinhos, eles são formados por dois códigos de signos, a imagem e a linguagem escrita. Então, se você vai começar a criar um HQ, você precisa logo ter por base que você pode usar só a imagem, pode usar a linguagem escrita, como também em determinados momentos, alguns traços. E se fosse você? E se fosse você naquela situação lá do nosso livro, E se fosse com você? E aqui eu coloquei esse pensamento. E se fosse você? Você que estivesse na posição do nosso personagem. Se fosse você que estivesse sofrendo aquele bullying, Então aqui, trazendo por base isso aqui. E se fosse você? Então, o leitor de HQ é basicamente um coautor da história, pois interpreta os personagens. Então, quando você vai criar, você precisa pensar que o leitor tem que compreender, ele é um coautor. Sem a interpretação por base do leitor, a HQ ela não vai funcionar. Como assim, tia Giovana? Em determinado momento tem apenas uma imagem, digamos que a gente observasse essa imagem aqui. O leitor ele precisa observar a imagem e ver o que aquela imagem quer passar. E aí eu coloco esse pensamento. E se fosse você, lá no lugar do nosso personagem? Será que você teria agido daquela forma? Então aí você já começa a pensar sobre o assunto, ok? Continuando. As características, revendo aqui. Elas têm características próprias que ajudam a diferenciá-las. Vamos ver que características são essas. Primeiro, é feita no quadro, certo? É o quadro ou o requadro. É a moldura da história em quadrinhos. Dentro dela se desenha uma cena. Então, se eu vou criar 3 cenas nessa página, eu vou desenhar 3 quadros diferentes. Ela sempre estará dentro do quadrinho. Passando aqui para a próxima, vamos ver.
né? Recordatório. São painéis dentro dos quadrinhos usados pelo narrador. Então, aqui a gente observa que nós temos uma imagem ao fundo, nós temos os quadrinhos, temos os balões de fala e temos um quadrinho. Então, aqui nós estamos falando de um outro assunto, o recordatório, né? Painéis dentro dos quadrinhos usados pelo narrador. Então, você observa, né, a diferença. Passando aqui para o próximo, onomatopeias, como a tia Giovana também já ensinou, né? São para representações de objetos ou barulhos. Então, aqui você observa o personagem tem um som. Daí você tem que interpretar e você passa a ser coautor. O que esse som significa, o que o glup significa, o que o chup significa, o que o buá significa. Então, aí você passa a ser coautor dessa história em quadrinhos. As linhas cinéticas, que são os riscos que indicam movimento. Então, se eu vejo esses 3 riscos aqui, se eu observo isso aqui, quer dizer que ela está girando a cabeça. Então, além do quadrinho do balão, nós temos as linhas cinéticas, ok? Tudo isso são recursos que vocês vão utilizar para produzir um HQ. As metáforas indicam um sentimento ou um acontecimento, né? Pode ser paixão, notas musicais. Aqui nós observamos as notas musicais. Mesmo sem ter algo dizendo que eles estavam dançando, quando nós observamos as notas musicais, a gente já interpreta. Eles estão dançando, ok? Balões, é através dos balões que os personagens se comunicam. Então, os balões, eles têm os seus formatos diferentes, né? Esse é pensamento. Se eu estou falando, eu não posso usar esse. Se eu estou calma, eu não posso usar esse. Então, você precisa se apropriar do uso correto desses tipos de balões, certo? Próxima. Agora, vamos criar HQs. O que eu trouxe para vocês? Você vai transformar a história do seu livro paradidático, se fosse com você, em uma HQ. Você vai usar folhas de ofício, seguir a sequência do livro e ser criativo. Tia Giovana, como assim? O que eu vou fazer? Nós temos o nosso livro, certo? Que aqui está escrito. O que você vai fazer? Você vai transformar esse nosso livro em uma história em quadrinhos, certo? Tia, eu posso usar o meu caderno de desenho, meu caderno de artes? Não, a tia Giovana está propondo para vocês uma história em quadrinhos de fato. Então, você vai pegar uma folha, vai dobrar lá ao meio, vai transformar como se fosse esse livro aqui de fato. As histórias em quadrinhos, as HQs que a gente compra ou que ganha, elas não são assim. Então, a tia Giovana não quer lá no livro, no caderno de desenho. Quero que vocês criem, aí façam a capa, produzam página por página dessa HQ, certo? Contando a história do livro. Tia Giovana, eu preciso usar todos os assuntos? Não. Primeiro você vai se organizar. Quais são os assuntos mais importantes? O que não pode deixar de ter? Será que a queda do nosso personagem pode deixar de ter na nossa história? Claro que não, porque ela é um assunto de fundamental importância. Então, você vai elaborar a sua HQ, vai fazer, certo? Transformar essas folhas. Tia, eu não tenho folha de ofício em casa, eu posso usar uma folha do meu caderno? Se é para não fazer, o que eu quero? Destaca a folha do caderno de arte. Vocês não estão com caderno de artes em casa? E ele não é todo branquinho, igual essa aqui? Então, você destaca, recorta aquela partezinha que sobra, faz a sua HQ com capricho, atenção à escrita, ao desenho. Isso é um trabalho, tá certo? Então, espero que vocês se divirtam montando a HQ de vocês, que tenham tido curiosidade de conhecer esses componentes da HQ, realizem essa atividade, não deixem de fazer, porque tudo isso é muito importante para vocês. Então, conto com vocês e até a nossa próxima aula.